E digo mais, eu acho que a solução realmente é se rebaixar. Porque se continuar, vai ficar mais um ano nisso e o tempo vai passando e a equipe não melhora. Estou chambão e vamos chegar chambão para essa gravação aí aliás, para esse pós-jogo do... É que eu pus para gravar aqui, por isso que eu falei gravação. Mas a audiência não precisava saber disso, cometi um equívoco. Estamos chegando aqui pro pós-jogo do Sansão, vitória avassaladora do São Paulo. O Santos foi um grande treino, acho que posso dizer isso aí sem medo algum, um grande treino aí pro elenco principal do São Paulo. O Santos não ofereceu muita resistência não. No primeiro tempo até bateu, mas no segundo, a partir dos 2-0, São Paulo dominou a partida e conseguiu uma goleada com muitos méritos, Cassiano. Foi um jogo de um time só, seu Estevão Barros. A equipe do tricolor do Morumbi amassou o alvinegro praiano. Em momento algum, o Santos ofereceu resistência para a equipe do São Paulo. O que a gente mais falou do Santos na primeira etapa é que a equipe estava batendo muito, era falta, era discussão. A equipe está totalmente destemperada a essa altura do campeonato. Enquanto São Paulo não. São Paulo com calma, botando a bola no chão, trocando passe. O garoto Juan indo muito bem ao fundo. Partidaça do Michel Araújo. Mais uma grande partida do Caleri, que perdeu os gols. Com tranquilidade, abre para cá com um gol de pênalti do Caleri, depois gol de cabeça do Caleri. Essa jogada que eu falo do Juan, que ele vai no fundo. Eu acho que é isso que falta para muito jogador brasileiro hoje em dia, explorar mais essa amplitude do campo, e aí rola para trás, o Alisson faz um bom cruzamento, o Caleri escora para gol. Depois, já no segundo tempo, a equipe do Santos ficou totalmente entregue, e aí ficou fácil para a movimentação do São Paulo. São Paulo ganhou o meio campo do Santos, e aí alugou o campo ofensivo o campo defensivo da equipe da Vila. E aí foi fácil. O primeiro gol do David, depois, já em ritmo de festa, Alexandre Pato faz o quarto gol. No finalzinho, um pênalti, no mínimo que a gente pode dizer dele, questionável. Na minha opinião, não foi pênalti. Mas aí o garoto Marcos Leonardo desconta, dando números finais da partida. São Paulo 4, Santos 1. Tivemos um bom jogo aqui no Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. Bom jogo do São Paulo. Em compensação, o Santos, Adiel do céu, partida para esquecer, hein? O São Paulo não tomou conhecimento do adversário, o Santos pouco conseguiu fazer. No segundo tempo até tentou sair jogando um pouco mais, mas muito, muito fraco, a equipe totalmente fragilizada, e tomou um atropelo aí. Tomou um atropelo, Estevão Barros, e tinha espaço para mais, né? Eu acho que os jogadores que entraram, depois das mudanças que o Dorival fez, o time renovou o fôlego e alcançou os 4 gols. Mas se esse time que começou como titular em placa, realmente teria sido muito mais. O Santos não conseguiu trocar passes no meio de campo ofensivo. A equipe que entrou titular, o Lucas Lima, praticamente sumido da partida. Até que ele se esforçava, aparecia em lugares, se movimentava bastante no meio campo, mas trabalhar com o Mendonça e com o Lucas Braga é um pouco difícil, viu? E nada contra esses jogadores, mas eu acho que o estilo deles não combina com o do Lucas Lima para tentar fazer esse lançamento. E, enfim, sem opções é difícil, né? Você olhar para o banco e ter que colocar Balieiro, Everson, Patati, eu acho meio complicado. De todos aí, eu acho que quem se salva da equipe do Santos hoje foi o goleiro João Paulo, que fez boas defesas, que é sempre seguro. E eu imagino que no momento em que ele tiver a chance de sair do Santos, ele vai sair, viu? Porque a situação tá perigosa, tá terrível. Um time que não consegue manter a bola nos pés e tem um centroavante que não sabe fazer o pivô, não sabe fazer o giro, não consegue controlar o passe. Isso não é nem muito culpa dele, porque o passe não chega com qualidade para ele. Então, assim, não tem nenhuma opção. Eu não consigo ver uma saída para essa mudança de paradigma do Santos. Vai continuar aí sendo um time que vai brigar pelo rebaixamento, sendo goleado pelos rivais. E é um ano catastrófico
catastrófico, viu? Pelo jogo de hoje, a gente pode imaginar que daí para frente o time do Santos vai brigar pelo rebaixamento daí para baixo. Entendeu? A partida de hoje mostra muito bem a disparidade do time do Santos em relação aos seus rivais. Inclusive é o Corinthians, que é o time que está perigando ali também, está na 15ª posição. Se Santos e Corinthians se enfrentam, o Corinthians ainda se sai melhor. Então, para você ver como é que está a situação do Peixe. Então, acho que acima de tudo, Estevão, Paulo Turra não tem que fazer só um trabalho de mudança de estilo, mas eu acho que é mais fundamento de futebol realmente, né? Porque a equipe do Santos não conseguiu cruzar uma bola certa na área, não conseguiu trocar uma passe no meio de campo, não conseguiu fazer uma tabela e fica tentando fazer, levantar a bola, tentando fazer gol de bicicleta, sendo que o básico você não consegue fazer. Então, assim, muito difícil a situação da equipe santista. E digo mais, eu acho que a solução realmente é se rebaixar. Porque se continuar, vai ficar mais um ano nisso e o tempo vai passando e a equipe não melhora. É uma situação delicada. Não sei se do ponto de vista financeiro, acho que não. Na verdade era péssimo para um rebaixamento agora pelas cotas de TV, né? Sim. Então, não seria uma opção tão interessante assim, uma vez que o Santos já não é uma das grandes cotas de TV aí, e perderia a da Série A, teria que se adaptar a uma nova realidade. Acho que afundaria de vez um time que financeiramente já não tem tanto recurso assim. Agora, falando sobre o São Paulo, Cássio Ângelo, a equipe com os resultados de hoje, aquela combinação maluca de resultados aconteceu, viu? São Paulo com a goleada, com o empate no Fla-Flu e a vitória do Cuiabá sobre o Fortaleza fora de casa, vitória surpreendente. São Paulo chega ao G4 e o jogo lá em Fortaleza ainda não terminou, tá nos acréscimos, mas também deram o que de acréscimo? Deram 9 minutos de acréscimo, impressionante. No Fla-Flu deram 12, mas o São Paulo chega no G4, tira o Fluminense e tá ali, se mete no bolo que ninguém esperava, né? A gente falou do Santos que tá brigando pelo rebaixamento. Esperava-se que o São Paulo também fosse uma dessas equipes, mas tá ali agora, no G4 e a 2 pontos atrás, 1 ponto do Grêmio e 2 do Flamengo, que é o vice-líder. Impressionante a campanha do São Paulo, hein? É impressionante o grande trabalho que vem fazendo o Dorival Júnior. A equipe está colocando um futebol, como a gente já cansou de falar aqui, um sistema tático definido, onde jogadores que entram sabem as funções, e ele está ganhando algumas surpresas também que eu acho que ele, Dorival, não esperava. Por exemplo, o Michel Araújo jogando muito bem, o Juan aparecendo bem. Eu acho que esse garoto, o Rodriguinho vai ser uma ótima surpresa. A dupla de zaga que encaixou, Beraldo e o Arboleda. Ainda tem o jovem Belém, que tem um potencial imenso. Então, o São Paulo tem tudo aí para fazer um ano tranquilo. Totalmente diferente do que a gente falava lá no começo do ano da equipe do Morumbi, que tinha o Rogério Ceni na frente. O fato agora está dando sorte. O clima está diferente agora lá no CT de Cotia. De Cotia sempre esteve, né? A base do São Paulo é excelente. Na Barra Funda é que o clima estava um pouco mais pegado, né? Do lado de cá do muro, do de lá, as coisas estão entornando, finalmente. Tá tendo a virada na Barra Funda. E o Santos, Ediel, você já mencionou da situação crítica. A equipe nesse momento tem 16 pontos. Como a gente tinha comentado durante a transmissão, né? Talvez o Santos não seja rebaixado por incompetência dos demais. O Goiás tem 11 e ainda joga nessa rodada. Encara a equipe do Atlético Mineiro amanhã. O nosso jogo também deve ser um sono. No Serrinha. Mas a equipe ainda, mesmo com esse resultado catastrófico, se mantém fora da zona de rebaixamento. Vai ficando o Santos, porque os outros também não conseguem fazer os resultados e incomodar um pouco mais a equipe do Alvinegro Praiano. Pois é, Estevão Barros, fica aí essa dúvida, né, cara? Eu realmente não consigo entender como existem equipes piores no Brasileirão de tal ponto
que eu vou explicar assim. O Corinthians era para estar na zona de rebaixamento, mas por incompetência de Goiás e Vasco e Cuiabá, não, a Coritiba, não está. O Santos é a mesma coisa. Assim, começou bem o Campeonato Brasileiro, teve uma sequência boa, mas aí depois começou a cair e agora parece que está só ladeira abaixo. A minha preocupação é a seguinte: um time do tamanho do Santos, com a história do Santos que tem, com a torcida que tem, com os títulos que tem, ser rebaixado. Aí eu faço a pergunta para os dois aqui. Com a situação financeira que está, vamos numa situação hipotética, ele é rebaixado. Vocês acham que ele consegue voltar na temporada seguinte ou ele vai passar um tempo na Série B? Vai passar um tempo. Vai passar um tempo. Com esse elenco que tem. É lógico que também muitos vão sair, o Santos vai fazer um caixa aí, mas passa um tempo. A situação já não é financeiramente boa, o time tá com dificuldade de trazer reforços para a Série A. Claro que a Série B é uma outra realidade, mas eu acho que passa um tempo. Pelas questões financeiras, vai perder poder de arrecadação com a questão das cotas. E a Série B é muito competitiva, né? É nivelado por baixo, claro, né? Se o Real Madrid, segundo Carlos Alberto, não ganha a Série B, quem dirá o Santos com esse elenco horroroso, né? Concorda, Cássio? Concordo, acho que claro, futebol é encaixe, né? O Santos pode montar uma equipe nessa situação hipotérmica que você colocou e voltar à Série A do futebol brasileiro. Mas como a gente fala em economia ceteris paribus, todas as variáveis numa constante, ele vai se tornar um repetente. Você cancelou a linha de raciocínio? Não, era só isso mesmo. Tá. Bom, resultado então ruim para o Santos, excelente para o São Paulo. Como a gente já falou aqui, o Fluminense e Flamengo empataram no Maracanã e o Cuiabá venceu a equipe do Fortaleza. Na próxima rodada, o São Paulo encara justamente o Cuiabá, fora de casa, e o Santos encara a equipe do Botafogo na Vila Belmiro. Bom, vamos dar uma avaliada aí, fazer uma prévia aí desses próximos jogos. Sei que falta muita coisa aí, a gente deve falar no área, mas partida horrorosa aí aliás, partida muito difícil aí por parte do Santos, que vai receber o Botafogo, Adiel. E mais um sintoma de derrota aí, hein? Mas sem torcida ainda, né? Se não me engano, ainda tá sem torcida. Cara. Sim. Difícil, né? Você imaginar que o Santos vai oferecer resistência ao Botafogo. O Botafogo poupa time e ganha de 2-0 lá do Patronato lá. Então, assim, é muito difícil, muito difícil. A gente não consegue imaginar o Santos jogando bem contra o líder do campeonato, que está 12 pontos, 13 pontos à frente aí na liderança. Então, assim, sinto muito. O torcedor santista vai ser mais uma derrota. Um empate seria, eu acho, que algo heróico para essa equipe. Claro que isso vai mexer com o brilho dos jogadores, a gente está comentando dessa forma, está falando, mas o futebol, os fatos, as estatísticas mostram que o Santos é tecnicamente inferior ao Botafogo. Então a chance de derrota é grande. Se eles quiserem reverter isso, é dentro de campo. Mas a gente pode fazer que o prognóstico é que o Santos vai perder para o Botafogo. Sim, eu concordo também. Jogo do São Paulo. Acho que vai ser uma partida difícil. O Cuiabá, apesar de oscila muito dentro do campeonato, mas ele não costuma vender as suas vitórias de barato. O time exige até um esforço dos outros times para ser derrotado, principalmente dentro dos domínios. Venceu hoje o Fortaleza, eu acho que vem com moral para enfrentar o São Paulo. Por isso que eu acredito que não vai ser um jogo fácil para o tricolor do Morumbi. Muito bem, senhores. Peço desculpas aqui, tive que me ausentar, mas acredito que vocês analisaram aí os confrontos de Santos e São Paulo, respectivamente.
Deve ter sido uma grande análise. Espero que a audiência tenha gostado e que tenha deixado o corte bom. É isso.